Estamos de volta então para continuarmos a falar sobre agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre a entrevista de emprego. Você aprendeu sobre o currículo, agora vamos ver sobre a entrevista de emprego, tá? Primeiro, quero dizer que a entrevista de emprego é uma oportunidade então que a pessoa tem para demonstrar o seu lado profissional, sua capacidade profissional, através de uma conversa que tem com um avaliador. Esses avaliadores estão preparados para avaliar tua aparência, tua capacidade de comunicar, que é muito importante, tá? E a tua postura profissional. E também, obviamente, as suas qualificações que vêm descritas no currículo e que você vai relatar verbalmente para ele também. Como que, então, eu posso me preparar para essa entrevista de emprego? Muito bem, nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós vamos falar primeiro sobre os 4 tipos de entrevista que tem, porque não é um só. Nós vamos dar ênfase a um tipo de entrevista aqui, tá? Que é essa entrevista pessoal. Mas temos também, além da entrevista pessoal, que é aquela que tem aquele jogo de perguntas e respostas, nós temos a entrevista por telefone, que pode ser feita quando o candidato mora em outra cidade e aí a empresa não quer, né, fazer com que o candidato viaje e tal, só para ir lá ter um primeiro contato, uma primeira entrevista. Às vezes não é isso que ambos, né, nem candidato nem empresa querem, e aí houve um transtorno ali. Então a empresa não quer isso. Portanto, a empresa pode ligar. Ou então a empresa pode ligar também para um candidato que mora na mesma cidade, só para esclarecer algumas dúvidas ali, para saber se realmente vai ser importante a entrevista, para que ninguém fique perdendo tempo, nem o candidato, nem o avaliador. Então, essa entrevista por telefone é para tirar algumas dúvidas, tá? É para esclarecer algumas informações preliminares antes da entrevista pessoal. Nós temos, além dessa entrevista por telefone, nós temos uma outra entrevista, que é aquela entrevista com o psicólogo, onde o psicólogo, então, fará algumas perguntas, aplicará alguns testes para verificar, então, a capacidade psicomotora do candidato, o seu estado emocional, o seu equilíbrio emocional, enfim, uma série de informações de cunho psicológico que são muito importantes para a empresa. Então, essa entrevista pode ser feita antes ou depois da entrevista pessoal com o avaliador. Não existe um critério entre as empresas, um acordo para falar, não, é só antes ou é só depois e tal. Algumas empresas costumam fazer antes, né, porque é por praxe, né, inclusive, entendeu? Passar primeiro pelo teste psicológico. Então, além da entrevista, então, por telefone, a entrevista com o psicólogo, nós temos a entrevista em grupo, que também pode ser chamada de dinâmica de grupo. Essa entrevista em grupo é quando fica uma série de candidatos, então, sentados numa mesa e numa sala, aliás, e um avaliador ou mais de um avaliador, então propõe atividades, né, dinâmicas para este grupo, para que então eles possam extrair desse grupo alguns candidatos, né, selecionar alguns e depois partir para uma entrevista mais pessoal e tal, tratar de mais alguns detalhes até aprová-lo. Nessa dinâmica de grupo é muito importante que você saiba o seguinte: pessoas tímidas, pessoas que sentam em cantos, pessoas que não se movimentam, pessoas que não se apresentam quando é dada a oportunidade, quando o avaliador chama, quem aqui poderia me responder isso e tal, levanta a mão, quem aqui quer participar, quer vir aqui e participar dessa atividade. Seja sempre disposto, porque essas pessoas que eu estava falando, que sentam nos cantos, que não conversam, que não participam, essas pessoas são reprovadas. Geralmente as dinâmicas de grupo é feita para avaliar a capacidade do indivíduo de interagir no grupo e até mesmo de liderar. Acontece nessas dinâmicas de grupo muitos desafios, então colocados assim muitas brincadeiras, muitos jogos, onde a solução parece ser impossível. Colocados situações, problemas, onde a solução que eles querem parece ser impossível, mas só parece. Tenha cuidado para nunca dizer, não, isso não dá certo. Não tem jeito, isso não tem solução. Porque se você fizer isso, você vai estar reprovado, entendeu? Porque tem solução. Eu já trabalhei com dinâmica de grupo, então a gente coloca muita atividade lá, a gente pede uma determinada atividade e o indivíduo fala assim, mas isso aqui é impossível de fazer isso, não tem condição de fazer. Lógico que tem condição. A gente que sabe, né, a gente vê como que é fácil resolver o problema, mas a pessoa que não sabe entra em desespero, entra em pânico e já vai logo dizendo que não tem solução. Não faça isso, porque isso vai te reprovar, tá? Eles querem, os avaliadores, as empresas querem pessoas que diante dos problemas não entram em desespero, e sim
continuam concentradas em buscar uma solução para aquilo. Então você não pode dizer que aquilo não tem solução, ok? Então participe, comunique-se, lidere com humildade, porque eles também prestam atenção naquele que é o primeiro a levantar. Ele levanta a mão para tudo, quer responder tudo, qualquer atividade ele já quer organizar. Nem sempre esse é líder, às vezes só quer aparecer. Então você tem que ter humildade. Se ninguém se manifestou, não seja você logo o primeiro, de cara também, ninguém se manifestou, então você vai. Mas se você percebeu que está aparecendo demais ali, cuidado, pode ser ruim para você. Você entendeu? E quando você estiver liderando, realmente você está com a bola da vez e tal para liderar alguma atividade na dinâmica de grupo, lidere. Mas preste atenção nos outros, nas pessoas, coloque os outros para participar também, não queira fazer sozinho e principalmente escute a opinião dos outros, tá? Porque se eles perceberem, se os avaliadores perceberem que você é daquele líder que dita as regras e tal, muito autoritário, que não escuta ninguém, também não vai servir. Você entendeu? Então você não pode exagerar nem para um lado nem para o outro, nem ficar muito quieto que vai perder, nem aparecer demais também vai perder. Você tem que procurar um equilíbrio, ok? Então tá bom, nós temos mais cursos como o curso de Relações Humanas, por exemplo, o curso de Programação Neurolinguística, o curso de Vendas, que ajudam muito nessas coisas. Qual é a medida certa do meu comportamento? Até que ponto eu agrado, até que ponto eu desagrado? E com esses cursos vai poder melhorar muito esse seu lado, ok? Esse lado profissional seu, esse lado de participar então mais das atividades na medida certa. Muito bem. Além então da entrevista por telefone, da entrevista com psicólogo, da entrevista em grupo, nós temos então a entrevista pessoal, que é essa que nós vamos dar ênfase nesse curso então, entendeu? É nessa entrevista pessoal que você vai conversar com o avaliador e aí vai ter um jogo de perguntas e respostas e nós vamos ver daqui a pouco como que se responde essas perguntas então. Primeiro, nós vamos falar da preparação psicológica que você deve ter então antes de sair para essa entrevista, tá? Nós vamos falar, aliás, preparação psicológica e preparação visual também, ok? Então nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, então no nosso próximo bloco, ok? Até já!